A camareira foi demitida por roubar uma joia e o milionário lhe fez uma pergunta. O que ela disse deixou o milionário de joelhos. O Hotel Solar do Vale, com seus lustres brilhantes e mármores impecáveis, era mais do que apenas um lugar luxuoso para seus hóspedes. Ele era o cenário de sonhos e lutas silenciosas para quem trabalhava ali. Camila sabia disso muito bem. Desde que começou como camareira, tinha se destacado pela dedicação e pelo sorriso gentil que nunca deixava seu rosto. Mesmo nos dias mais difíceis, para Camila, trabalhar no Solar do Vale era muito mais do que um emprego. Era uma chance de sustentar sua mãe doente e tentar proporcionar um mínimo de conforto à mulher que havia sacrificado tanto para criá-la. Desde pequena, Camila entendia o valor do esforço. Não tinha luxo, mas o carinho e as histórias compartilhadas por sua mãe ao final de cada dia enchiam sua vida de sentido. Era cedo. O sol ainda se erguia por trás das montanhas que cercavam o Rio de Janeiro, pintando o céu com tons de laranja e dourado. O movimento no hotel já começava a ganhar vida. Camila, como sempre, era uma das primeiras a chegar. Uniformizada, com o cabelo preso em um coque simples, caminhava pelos corredores com o carrinho de limpeza. Cada detalhe importava. Os lençóis precisavam estar impecavelmente esticados, as toalhas dobradas com precisão, e os móveis deviam brilhar sem um grão de poeira. Enquanto ajustava o arranjo floral em uma das mesas do corredor, Dona Luzia, a copeira veterana, passou apressada com uma bandeja cheia de xícaras de café e pães de queijo ainda quentes. Bom dia, Camila. Está na correria, hein? Cumprimentou a mulher com um sorriso caloroso. Bom dia, Dona Luzia. Respondeu Camila, retribuindo o sorriso. Correndo como sempre, o trabalho não espera. Camila era assim, atenciosa, discreta e sempre pronta para ajudar. Muitos hóspedes perguntavam por ela, elogiando sua eficiência e gentileza. Era comum ouvir frases como: aquela camareira, Camila, fez um excelente trabalho. Nos corredores, ela não buscava reconhecimento, mas essas palavras aqueciam seu coração. Entretanto, nem todos compartilhavam essa admiração. Patrícia, a gerente do hotel, era uma presença constante, mas desconfortável. Sempre que passava pelos corredores, parecia observar tudo com olhos críticos. Patrícia era conhecida por sua postura rígida e sua necessidade de demonstrar autoridade. No entanto, por trás de sua fachada profissional, havia uma inveja mal disfarçada. O carinho que Camila recebia dos hóspedes e a simpatia que conquistava dos colegas eram coisas que Patrícia não sabia como obter. Você acha que sorrisos vão manter esse hotel funcionando? Dizia Patrícia com tom ácido. Sempre que tinha a oportunidade de criticar Camila, Camila ouvia as palavras calada. Sabia que responder não levaria a lugar nenhum. Patrícia tinha o poder. Mas Camila tinha algo que a gerente jamais teria: o respeito genuíno de todos ao seu redor. Apesar das alfinetadas constantes, Camila mantinha a compostura, concentrando-se em fazer seu trabalho da melhor forma possível. Naquele dia, porém, algo parecia diferente. O ar de tensão no ambiente era palpável. Dona Renata Barbosa, uma socialite conhecida por sua excentricidade e temperamento volátil, estava hospedada em uma das suítes mais caras do hotel. Renata exigia o impossível de todos os funcionários, e Patrícia, naturalmente, estava ainda mais nervosa que o habitual. A pressão era alta, mas Camila, com sua serenidade característica, continuava a cumprir suas tarefas com eficiência. Ao ser designada para cuidar da suíte de Dona Renata, Camila respirou fundo antes de entrar no quarto. Ao abrir a porta, deparou-se com o caos. Roupas espalhadas pelo chão, joias deixadas de qualquer jeito sobre a penteadeira, e até uma taça de champanhe tombada no tapete. A cena era um reflexo do estilo de vida extravagante da hóspede, mas para Camila era apenas mais um dia de trabalho. Enquanto organizava as joias com cuidado, notou o brilho de um colar de diamantes particularmente impressionante. Essas pessoas vivem em outro mundo, pensou, admirada, antes de devolvê-lo ao seu lugar na penteadeira. Não demorou muito para que o quarto voltasse a ser um exemplo de perfeição. Ao sair da suíte, encontrou Patrícia no corredor. A gerente, como sempre, parecia à procura de algo para criticar. Espero que você tenha feito um bom trabalho, Camila. Dona Renata é uma cliente importante.
E não podemos cometer erros, disse Patrícia cruzando os braços e arqueando uma sobrancelha. Camila apenas assentiu, mantendo a compostura. Estava acostumada com a hostilidade velada da gerente, mas algo no tom de Patrícia fez com que um calafrio percorresse sua espinha. Conforme o dia avançava, Camila notou cochichos entre os colegas. Havia algo acontecendo, mas ninguém parecia disposto a falar abertamente no final do turno, quando se preparava para ir embora. Foi surpreendida por uma mensagem no rádio do hotel. Patrícia queria vê-la em seu escritório imediatamente. Ao chegar, encontrou Patrícia acompanhada por um segurança. Sobre a mesa, havia uma foto de um colar de diamantes. Camila, sente-se, ordenou Patrícia com a voz dura e um olhar inquisidor. Camila obedeceu, confusa. Não tinha ideia do que estava acontecendo, mas a presença do segurança a deixou desconfortável. O colar de Dona Renata desapareceu, começou Patrícia, inclinando-se para a frente. E todas as evidências apontam para você? Camila sentiu o chão sumir sob seus pés. A acusação era tão absurda que, por um momento, ela não conseguiu responder. Como poderia alguém pensar que ela, entre todos, teria roubado algo? Isso é um engano, disse, tentando manter a calma. Eu nunca tocaria em nada dos hóspedes. Então como explica que você foi a última pessoa a entrar no quarto? Rebateu Patrícia, com um tom acusatório, e o colar sumiu logo depois. As palavras de Patrícia ecoaram no silêncio do escritório. Camila estava incrédula. Sabia que não havia feito nada de errado. Mas como provar sua inocência quando todos os olhos estavam contra ela, enquanto caminhava de volta para casa naquele dia? Camila sentia o peso da humilhação que havia sofrido no Hotel Solar do Vale. O brilho do sol que costumava aquecer seu coração. Agora parecia indiferente à tormenta interna que enfrentava. Cada passo que dava parecia ecoar a injustiça da acusação de roubo e a frieza de Patrícia ao acusá-la publicamente. A memória do olhar de confusão e compaixão dos colegas ainda a perseguia, assim como a dor de ser tratada como uma criminosa. Ao avistar a casa modesta onde vivia com sua mãe, um misto de alívio e apreensão a envolveu. A casa de paredes descascadas e um pequeno jardim na entrada era tudo o que tinha. Apesar da simplicidade, aquele lugar sempre lhe transmitia segurança. Mas agora, a preocupação em como sustentaria sua mãe doente sem o emprego no hotel ameaçava roubar até mesmo o conforto que o lar oferecia. Dona Marta, sua mãe, estava sentada na varanda em uma cadeira de balanço, o rosto envelhecido, marcado pelo tempo e pela doença, ainda exibia uma serenidade que Camila sempre admirou. Ao perceber a chegada da filha, Dona Marta abriu um sorriso caloroso, mas seus olhos atentos captaram algo diferente no semblante de Camila. Oi, filha, como foi o trabalho hoje? Perguntou Dona Marta com a voz fraca, mas acolhedora. Camila hesitou por um momento. Não queria preocupá-la, mas também não sabia como esconder a dor que estava sentindo. Foi tudo bem, mãe. Um pouco corrido, mas nada fora do normal, respondeu, forçando um sorriso, enquanto ajudava Dona Marta a entrar. Camila sentia o coração apertado. Não podia deixar sua mãe perceber o quanto estava abalada. Após acomodá-la no sofá, foi para a cozinha preparar o jantar. O ritual de cozinhar sempre fora uma forma de se acalmar. Os aromas do feijão e do arroz enchiam o pequeno espaço, enquanto Camila tentava organizar os pensamentos na solidão da cozinha. Flashes de sua infância começaram a surgir. Camila cresceu naquela mesma casa, sendo criada apenas por sua mãe, que trabalhava como camareira para sustentar as duas. O pai de Camila as abandonou quando ela ainda era pequena, e desde então, Dona Marta assumiu todas as responsabilidades sozinha. Era uma mulher forte, resiliente, que ensinou à filha desde cedo o valor do trabalho honesto e da dignidade. Lembrava-se das noites em que sua mãe chegava exausta do trabalho, mas sempre fazia questão de contar histórias antes de dormir. Histórias que, embora simples, tinham lições profundas sobre coragem, perseverança e a importância de sempre fazer o que é certo. Essas lições moldaram Camila e a transformaram na mulher determinada que era. Porém, naquele momento, a injustiça que enfrentava parecia desafiar tudo o que sua mãe lhe ensinara. Como provar sua inocência quando Patrícia tinha a autoridade e o poder para manipulá-la?
A imagem do colar de diamantes que Patrícia usou como evidência contra ela continuava a assombrá-la. Não havia como provar que não o havia roubado, mas também não havia lógica na acusação. Durante o jantar, Dona Marta percebeu que Camila estava mais quieta do que o normal. Apesar disso, preferiu não pressioná-la. Dona Marta tinha o dom de perceber quando a filha precisava de espaço para processar as coisas. Depois da refeição, Camila ajudou a mãe a se deitar e ficou sentada na sala, sozinha, encarando o silêncio da noite, a lembrança do olhar frio de Patrícia e as palavras que ela usou para incriminá-la faziam o coração de Camila acelerar. Nunca imaginou que alguém pudesse ser tão cruel. Patrícia não apenas a acusou injustamente, mas também a humilhou na frente de todos, quebrando a confiança que Camila tinha em seu ambiente de trabalho. Enquanto a noite avançava, Camila se lembrou de uma das frases mais marcantes de sua mãe: "A verdade sempre encontra seu caminho, mas às vezes a gente precisa empurrá-la um pouco." Essas palavras começaram a ressoar em sua mente como um chamado à ação. Ela sabia que precisava lutar para limpar seu nome, não apenas por ela, mas por sua mãe, que sempre lhe ensinou a importância de manter a integridade, mesmo nas piores circunstâncias. No dia seguinte, enquanto organizava as contas da casa, o telefone tocou. A voz do outro lado era familiar. Dona Luzia, a copeira veterana do hotel e uma das poucas pessoas que Camila confiava. "Camila, minha menina, sou eu, Luzia. Preciso falar com você", disse a mulher, com um tom de urgência. "Oi, Dona Luzia. O que aconteceu?", respondeu Camila, tentando esconder a tensão na voz. "Só queria que soubesse que o que aconteceu foi uma injustiça. Você não merece isso. Se precisar de ajuda, estarei aqui. Não sei o que posso fazer, mas você pode contar comigo." Camila sentiu as lágrimas encherem seus olhos. O apoio de Luzia era como um raio de luz em meio à escuridão que parecia envolvê-la. Mesmo assim, a dúvida persistia, como provar sua inocência. Após desligar, Camila sentou-se no sofá e olhou pela janela, onde as estrelas começavam a surgir. Sabia que não seria fácil, mas algo dentro dela dizia que precisava reagir. Enquanto observava o céu, as palavras de sua mãe ecoaram novamente em sua mente. Era hora de encontrar a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar seus maiores medos. No Hotel Solar do Vale, o dia amanheceu com uma agitação fora do comum. Dona Renata Barbosa, uma das hóspedes mais influentes e excêntricas, estava no centro de um escândalo que ameaçava manchar a reputação impecável do hotel. O desaparecimento de seu colar de diamantes, uma peça luxuosa e única, havia transformado a atmosfera elegante do lugar em um caos de desconfiança e tensão. Dona Renata era uma mulher que sabia como chamar atenção. Alta, com cabelos impecavelmente arrumados e envolta em joias que reluziam mais que o sol. Ela sempre fazia questão de lembrar a todos de sua posição privilegiada. Entretanto, por trás do brilho e da elegância, era conhecida por seu temperamento volátil e exigências quase impossíveis para os funcionários do hotel. Cada visita dela era um teste de paciência e eficiência. Naquela manhã, a socialite havia convocado Patrícia e outros membros da equipe ao seu quarto. Usava um hobby de seda extravagante e falava com uma autoridade que não deixava espaço para contestações. "É inaceitável. Meu colar desapareceu e eu quero que vocês resolvam isso imediatamente", exigiu, apontando para Patrícia como se estivesse prestes a despejar toda a sua fúria sobre a gerente. Patrícia, sempre pronta para assumir o controle, viu na situação uma oportunidade. Para ela, o sumiço do colar não era apenas um problema. Era uma chance de consolidar sua autoridade e talvez prejudicar alguém que ela considerava uma ameaça velada. A acusação contra Camila já havia sido feita e Patrícia parecia determinada a usar isso a seu favor. "Mas não se preocupe, Dona Renata, já estamos investigando o caso e tenho certeza de que encontraremos o culpado", disse Patrícia, com um tom que misturava eficiência e falsa preocupação. Enquanto isso, nos corredores do hotel, os funcionários murmuravam sobre o incidente. Alguns estavam incrédulos com a acusação contra Camila, enquanto outros, movidos pelo medo de represálias, preferiam não se posicionar. Para muitos, era difícil imaginar que a jovem camareira, conhecida por sua honestidade,
pudesse estar envolvida em algo tão grave. No entanto, havia uma pessoa que observava a situação de maneira diferente: Marcos Almeida. Um hóspede frequente do Solar do Vale, Marcos era um empresário discreto, mas muito atento aos detalhes ao seu redor. Ele tinha o hábito de prestar atenção nas pessoas e nos pequenos gestos, o que lhe dava uma compreensão profunda de quem era confiável e quem não era. Enquanto tomava seu café no restaurante do hotel, Marcos notou Dona Luzia, a copeira veterana, passando apressada, sempre cordial. Ele a chamou para uma breve conversa. Dona Luzia, parece que as coisas estão agitadas por aqui hoje. Algum problema? Perguntou Marcos, casualmente. Luzia hesitou por um momento. Sabia que não deveria falar sobre os assuntos internos do hotel com os hóspedes, mas algo na maneira calma de Marcos a fez confiar nele. Ah, Sr. Almeida, coisas que acontecem, mas às vezes a verdade demora para aparecer, respondeu Luzia, com um tom enigmático. Marcos ficou intrigado. Ele conhecia Camila das vezes em que ela havia cuidado de seu quarto, sempre de maneira impecável. A acusação contra ela parecia não fazer sentido. Decidiu então que observaria mais de perto os eventos que estavam se desenrolando. Enquanto isso, Patrícia intensificava sua investigação interna. Cada funcionário era interrogado, cada canto do hotel era revistado, mas o colar continuava desaparecido. Patrícia, no entanto, não parecia interessada em encontrar a verdade. Seu objetivo era manter o controle da narrativa e garantir que a culpa recaísse sobre Camila. Não quero apontar dedos sem provas, disse Patrícia durante uma reunião com a equipe. Mas todos sabemos que a última pessoa a ter acesso ao quarto foi Camila. É uma pena, mas não podemos ignorar os fatos. Essas palavras, embora cuidadosamente escolhidas, eram uma acusação velada. Muitos funcionários ficaram desconfortáveis, mas poucos tiveram coragem de questionar. Dona Luzia, no entanto, não conseguiu se conter. Isso não é justo, Patrícia. Camila sempre foi uma menina honesta. Você sabe disso tão bem quanto eu, exclamou Luzia, enfrentando a gerente. Honestidade não prova inocência, Luzia. Precisamos de resultados, não de opiniões sentimentais, respondeu Patrícia, com um sorriso frio. No meio dessa tensão, Dona Renata continuava a pressionar o hotel. Ela ameaçava envolver a polícia. Exigia reuniões constantes com a gerência e fazia questão de demonstrar sua insatisfação a cada oportunidade. A situação estava se tornando insustentável e Patrícia sabia que precisava agir rapidamente. Enquanto isso, em casa, Camila tentava seguir com sua rotina, mas o peso das acusações contra ela era quase insuportável. Sentia-se isolada e impotente, sem saber como provar sua inocência. Quando o telefone tocou, foi pega de surpresa ao ouvir a voz de Dona Luzia. Camila, sei que você está passando por um momento difícil, mas quero que saiba que não está sozinha. Se precisar de algo, estou aqui, disse Luzia, com a voz carregada de sinceridade. As palavras de Luzia trouxeram algum consolo a Camila, mas a dúvida ainda pairava sobre ela. Como poderia provar sua inocência? Quem acreditaria nela quando todas as evidências pareciam apontar em sua direção? Enquanto a noite caía sobre o Rio de Janeiro, no hotel, Marcos continuava a observar. Algo na maneira como Patrícia conduzia a situação parecia errado. Ele decidiu que faria mais perguntas e buscaria entender o que estava acontecendo. Para Marcos, a verdade era como um quebra-cabeça esperando para ser montado, e ele estava determinado a encontrar as peças certas. No dia seguinte, a tensão no hotel aumentou ainda mais. Patrícia parecia prestes a tomar uma decisão drástica. Enquanto Marcos começava a conectar os pontos, a verdade estava mais perto de vir à tona do que qualquer um poderia imaginar. No final da tarde, enquanto o sol se punha sobre as montanhas do Rio de Janeiro, o ambiente no Hotel Solar do Vale estava ainda mais carregado. O desaparecimento do colar de diamantes havia se tornado o assunto principal entre os funcionários. Patrícia, como gerente, convocou uma reunião emergencial com parte da equipe, mas a verdadeira intenção por trás disso estava longe de ser apenas resolver o caso. Camila, que havia passado o dia tentando reorganizar sua vida após a demissão, foi surpreendida por uma ligação de um colega. Patrícia está falando de você aqui no hotel. Ele sussurrou, antes de desligar rapidamente, mesmo distante.
Camila sentiu o impacto dessas palavras. Sabia que Patrícia não mediria esforços para destruir sua reputação. No hotel, Patrícia discursava com sua autoridade habitual, com o colar ainda desaparecido. Ela fazia questão de reforçar suas insinuações sobre Camila. Nós temos que proteger a integridade do hotel, declarou Patrícia, em tom grave. E isso significa agir rápido diante de qualquer ameaça. Não podemos permitir que esse tipo de comportamento manche nossa reputação. Alguns funcionários murmuravam, desconfortáveis, mas a maioria permanecia em silêncio. Dona Luzia, que estava entre os presentes, não conseguiu se conter. E onde estão as provas, Patrícia? Você acusa Camila, mas até agora não mostrou nada concreto, exclamou Luzia com coragem. Patrícia, sem se abalar, respondeu com frieza. Não preciso de provas para saber o que está diante dos meus olhos. Luzia, Camila foi a última pessoa no quarto. Conecte os pontos. A reunião terminou em tensão, com os funcionários se dispersando rapidamente. Muitos deles sabiam que Camila era inocente, mas o medo de represálias os fazia se calar. Enquanto isso, Patrícia sentia que estava no controle. Para ela, a situação era perfeita. Além de se livrar de Camila, ainda demonstrava sua autoridade perante todos. Horas depois, Camila foi surpreendida por uma batida na porta de sua casa. Ao abrir, deu de cara com 2 seguranças do hotel. Um deles, visivelmente desconfortável, segurava um envelope nas mãos. Camila, por favor, precisamos que você assine este documento, disse um dos homens, evitando seu olhar. Camila pegou o envelope e o abriu, encontrando uma notificação formal que oficializava sua demissão, citando conduta imprópria e danos à reputação do hotel como justificativas. A dor da humilhação subiu à tona novamente. Mas dessa vez, misturada com raiva, Camila sabia que precisava agir. Isso é um absurdo. Eu não fiz nada de errado, protestou, encarando os homens. Eles apenas abaixaram a cabeça, sem responder. Camila assinou o documento com as mãos trêmulas e entregou de volta o envelope. Assim que os homens foram embora, ela fechou a porta com força e se apoiou contra ela, sentindo as lágrimas escorrerem por seu rosto. Mais tarde, enquanto jantava com sua mãe, Camila tentou esconder a angústia. Dona Marta, porém, era perceptiva demais para ser enganada. O que aconteceu, minha filha? Você está com essa expressão desde que chegou. Camila hesitou, mas decidiu contar a verdade. Explicou sobre a acusação, a demissão e a maneira como Patrícia havia conduzido tudo. Isso é uma injustiça, exclamou Dona Marta, indignada. Você é uma trabalhadora honesta, Camila. Não pode deixar isso assim. As palavras de sua mãe a tocaram profundamente. Camila sabia que precisava lutar, não apenas por ela, mas também por Dona Marta, que havia sacrificado tanto para criar uma filha íntegra, decidida. Ela passou a noite pensando em formas de limpar seu nome. No dia seguinte, Patrícia continuava sua estratégia de reforçar a narrativa de que Camila era culpada. Mesmo sem provas, ela usava de sua posição para manipular a percepção dos colegas e dos hóspedes. No entanto, Marcos Almeida observava tudo com atenção. Algo na maneira como Patrícia conduzia a situação parecia calculado demais. Enquanto analisava os acontecimentos, Marcos começou a fazer perguntas discretas. Conversou com Luzia e outros funcionários, ouvindo suas opiniões sobre o caso. Cada vez mais, sentia que havia algo errado. Camila não parecia o tipo de pessoa que faria algo tão desonesto. Decidiu que investigaria por conta própria, ainda naquela tarde, enquanto Patrícia revisava documentos em seu escritório. Marcos apareceu sem avisar. Ele entrou com sua postura sempre elegante e um sorriso tranquilo, mas seu olhar transmitia seriedade. Patrícia, podemos conversar? Perguntou ele, sentando-se sem esperar um convite. Patrícia, surpresa, deixou os papéis de lado e tentou compor a expressão mais profissional possível. Claro, Sr. Almeida. Como posso ajudá-lo? Marcos não perdeu tempo. Estou ouvindo muitas histórias sobre o desaparecimento do colar. Parece que tudo aponta para uma única pessoa. Você tem certeza de que está lidando com isso da maneira certa? Patrícia franziu o senho, mas manteve o tom controlado. Sr. Almeida, eu estou apenas fazendo o meu trabalho. É minha responsabilidade proteger os interesses do hotel. Proteger os interesses do hotel?
ou os seus próprios interesses? Retrucou Marcos com firmeza. A pergunta pegou Patrícia desprevenida, mas ela logo recuperou a compostura. Não entendi o que quer dizer. Meu único objetivo é resolver essa situação o mais rápido possível. Marcos não insistiu. Mas sua intuição dizia que havia algo por trás da postura de Patrícia. Antes de sair, lançou um último olhar penetrante para ela, como se tentasse decifrar seus pensamentos. Patrícia, por outro lado, sentiu pela primeira vez um leve desconforto. Algo no comportamento de Marcos indicava que ele não era apenas um hóspede desinteressado. Enquanto o dia terminava, Camila sentia-se ainda mais determinada. A injustiça que sofrera a impulsionava a buscar a verdade. Do outro lado da cidade, no hotel, Marcos começava a juntar as peças de um quebra-cabeça que parecia mais complexo do que ele imaginava. Naquela noite, enquanto a lua iluminava as ruas do Rio de Janeiro, Camila estava em sua sala, folheando as contas acumuladas sobre a mesa. Seu emprego no Hotel Solar do Vale era sua principal fonte de renda, e sem ele, o futuro parecia incerto. O olhar cansado de sua mãe ao sair do quarto para pegar um copo d'água foi um lembrete doloroso do que estava em jogo. Dona Marta precisava de cuidados, de remédios e, acima de tudo, de estabilidade. Camila suspirou, pensando em como sua vida havia mudado tão drasticamente em questão de dias. O que antes era uma rotina cansativa, mas honesta, agora se transformava em uma batalha contra uma acusação injusta e uma situação financeira cada vez mais complicada. Foi então que uma batida na porta interrompeu seus pensamentos. Surpresa. Camila levantou-se rapidamente. Não costumava receber visitas àquela hora. Ao abrir a porta, encontrou um homem bem vestido, de postura elegante, que parecia fora de contexto naquela vizinhança simples. Camila, certo? Perguntou o homem, com um tom de voz firme, mas educado. Sim, sou eu. Quem é o senhor? Respondeu ela confusa. Meu nome é Marcos Almeida. Sou um dos hóspedes frequentes do Hotel Solar do Vale. Precisamos conversar. A menção ao hotel fez o coração de Camila acelerar. O que ele estaria fazendo ali por um momento? Pensou em fechar a porta, mas havia algo na expressão serena de Marcos que a fez hesitar. Não sei o que poderia querer comigo, senhor Almeida, mas entre, disse Camila, afastando-se para que ele entrasse. Marcos olhou ao redor. A simplicidade do lar de Camila contrastava fortemente com o luxo ao qual ele estava acostumado. Mas ele parecia mais interessado em ouvi-la do que em julgar. Após se sentarem, ele foi direto ao ponto. Eu estou ciente do que aconteceu no hotel, sobre a acusação que fizeram contra você. Começou ele, com um tom neutro. Camila engoliu em seco. A ideia de reviver a humilhação pública a deixava inquieta, mas ela manteve a calma. E o que o senhor quer comigo? Perguntou, tentando esconder o tom de desconfiança. Marcos tirou um envelope de sua pasta e colocou sobre a mesa. Dentro, havia uma carta com uma única frase. Confie em mim. Compareça ao hotel amanhã às 19h. Eu acredito que há algo de errado nessa história. Não acho que você seja culpada e quero ajudar a provar isso. Mas para isso, preciso que você esteja lá amanhã. É importante. Camila pegou a carta, lendo-a com atenção, enquanto a dúvida crescia em sua mente. Por que ele, um hóspede do hotel, estaria interessado em ajudá-la? E como ele sabia onde encontrá-la? Suas perguntas não tinham respostas claras, mas havia algo em Marcos que inspirava confiança. O senhor está dizendo que acredita em mim? Perguntou Camila, quase sem acreditar. Não só acredito, como estou disposto a fazer o que for necessário para descobrir a verdade, respondeu Marcos com convicção. Antes de sair, Marcos deu um leve sorriso e acrescentou: confie em mim, Camila. Às vezes, as pessoas que menos esperamos podem trazer as respostas que procuramos, depois que ele foi embora. Camila ficou pensativa. A carta parecia um convite para algo maior do que ela podia entender naquele momento. Apesar de suas reservas, decidiu que compareceria ao hotel no dia seguinte. Algo dentro dela dizia que essa poderia ser sua chance de virar o jogo. Enquanto isso, no Hotel Solar do Vale, Patrícia continuava com suas estratégias para manter a situação sob controle. Após uma conversa com a direção do hotel, conseguiu temporariamente evitar o envolvimento da polícia, alegando que a investigação interna estava avançando.
No entanto, a presença de Marcos e seu interesse na situação começavam a incomodá-la. Patrícia sabia que Marcos era respeitado entre os hóspedes e até mesmo pela alta administração do hotel. Sua influência podia representar uma ameaça para o plano cuidadosamente construído de incriminar Camila. Decidiu, então, agir discretamente, mas com mais intensidade, para garantir que a narrativa permanecesse sob seu controle. Na manhã seguinte, Camila acordou cedo e passou o dia cuidando de sua mãe e organizando seus pensamentos. O convite de Marcos ocupava sua mente. Apesar de temer que aquilo pudesse ser mais uma armadilha, sentia que era sua única chance de recuperar a dignidade e provar sua inocência. Quando o relógio marcou 18 horas, ela se preparou, vestiu uma roupa simples, mas arrumada, prendeu os cabelos e saiu de casa com passos firmes. A jornada até o hotel, que antes era rotina, agora parecia carregada de simbolismo. Camila sabia que aquele momento podia mudar sua vida para sempre. Ao chegar ao hotel, foi recebida na recepção por um dos funcionários, que a conduziu diretamente para a suíte presidencial. Durante o trajeto, os corredores do hotel, que antes eram familiares, pareciam diferentes. Cada detalhe trazia lembranças da rotina que ela havia perdido tão bruscamente. Ao entrar na suíte, encontrou Marcos esperando por ela. Ele estava sentado em uma poltrona próxima à janela, com um olhar tranquilo, mas determinado sobre a mesa de centro. Uma caixa preta chamou sua atenção. Era impossível não imaginar o que estava dentro. Fico feliz que tenha vindo, disse Marcos, levantando-se. Espero que valha a pena, Sr. Almeida, respondeu Camila, tentando esconder a ansiedade. Marcos pegou a caixa e abriu lentamente, revelando o colar de diamantes. Este é o motivo de você estar aqui, disse ele, segurando a joia brilhante. Agora quero saber, por que você fez isso? As palavras dele foram como uma facada no peito de Camila. Sentia-se traída. Eu não roubei esse colar. Nunca faria isso, respondeu com a voz embargada. Marcos olhou diretamente em seus olhos. Como se buscasse respostas, o silêncio que se seguiu foi intenso. Então, Camila, me conte a verdade. Se tivesse feito isso, por quê? As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Camila. O dilema que carregava em seu coração transbordou. Se eu tivesse feito isso, teria sido pela minha mãe. Senhor Almeida, ela está doente e eu não tenho dinheiro para cuidar dela. Mas não roubei esse colar. Eu juro. Marcos ficou em silêncio, estudando a sinceridade no olhar de Camila. Ele sabia que havia algo muito maior por trás daquela história e que a verdade estava mais perto do que ele imaginava. A tensão na suíte presidencial era palpável. Camila permanecia de pé, com o rosto molhado pelas lágrimas, enquanto Marcos segurava o colar de diamantes nas mãos. A joia, brilhando sob a luz quente do lustre, parecia carregar o peso de toda a humilhação e dor que Camila havia sofrido nos últimos dias. Marcos continuava em silêncio, observando atentamente cada expressão de Camila. Ele era um homem acostumado a decifrar as intenções das pessoas, mas naquele momento, algo em sua postura mudou. A sinceridade nos olhos de Camila o desarmou. Camila, começou ele, colocando o colar de volta na caixa. Acredite, eu não estou aqui para acusá-la, mas preciso entender o que aconteceu. Camila enxugou as lágrimas com as costas das mãos e respirou fundo. Havia algo no tom de Marcos que inspirava confiança, apesar da frieza inicial de sua abordagem. Senhor Almeida, eu não fiz isso, disse ela com a voz firme, mas ainda embargada. Eu nunca roubaria nada de ninguém. Tudo o que tenho na vida veio do meu trabalho honesto. Esse colar, eu nem sabia que ele estava desaparecido até me acusarem. Marcos cruzou os braços, encostando-se na mesa. E Patrícia, qual era a relação entre vocês? Camila hesitou por um momento. Não queria parecer que estava tentando jogar a culpa em alguém, mas sabia que precisava ser honesta. Patrícia nunca gostou de mim. Sempre me tratou de forma diferente dos outros funcionários. Eu não sei porquê, mas parecia que ela se incomodava com o fato de eu me dar bem com os hóspedes e meus colegas. Marcos assentiu lentamente, como se estivesse montando um quebra-cabeça em sua mente. Ele sabia que Patrícia tinha uma reputação de ser rígida, mas algo em como ela havia conduzido a situação parecia excessivo, até mesmo para os padrões mais exigentes.
Ela mencionou que havia provas contra você, continuou Marcos. Mas quando perguntei sobre elas, ela foi vaga. Disse que era uma questão de lógica. Isso não me convenceu. Camila sentiu uma pequena chama de esperança acender em seu peito. Talvez, finalmente, alguém estivesse disposto a ouvir seu lado da história. Eu não sei o que Patrícia está tentando fazer, mas sei que isso não é justo, disse Camila, com mais determinação em sua voz. O senhor me trouxe aqui para quê? Por que está interessado nisso? Marcos deu um leve sorriso, quase imperceptível, porque algo nessa história não faz sentido. E eu não gosto de coisas que não fazem sentido. Além disso, eu conheço você, Camila. Vi como você trabalha, como trata as pessoas. Isso não combina com quem você é. Antes que ela pudesse responder, uma batida na porta interrompeu a conversa. Era Patrícia. Ao entrar, seu olhar alternou entre Camila e Marcos, mas sua expressão se tornou mais séria ao ver o colar sobre a mesa. Senhor Almeida, espero que tenha um bom motivo para trazer esta pessoa de volta ao hotel, disse Patrícia, com um tom carregado de desdém. Marcos manteve a calma, mas seu olhar se tornou mais penetrante. Patrícia, achei o colar. A notícia fez Patrícia congelar por um momento, mas ela rapidamente recuperou a postura. Isso é ótimo. Onde estava? Marcos deu um passo à frente, aproximando-se de Patrícia. Estava na bagagem de Dona Renata. Parece que caiu entre as roupas dela, sem que ela percebesse. Um mal-entendido, certo? Patrícia piscou rapidamente, como se tentasse processar as implicações. Ela sabia que sua narrativa estava em risco, mas tentou disfarçar. Bem, isso é um alívio, mas ainda precisamos investigar como isso aconteceu. Afinal, Camila foi a última pessoa no quarto. E você sabia que o colar nunca foi roubado? Interrompeu Marcos, sua voz firme e cortante. O silêncio que se seguiu foi quase ensurdecedor. Camila olhou de Marcos para Patrícia. Tentando entender o que estava acontecendo, Patrícia tentou manter a compostura, mas o rubor em suas bochechas denunciava seu desconforto. Não sei do que está falando, disse Patrícia, com um sorriso forçado. Eu jamais esconderia algo assim. Minha prioridade é o hotel. Marcos deu uma risada curta, quase desdenhosa. Patrícia, eu conversei com a equipe. Dona Luzia mencionou que você foi uma das primeiras pessoas a mexer nas bagagens de Dona Renata, certo? E ainda assim, não mencionou nada sobre o colar estar lá. Patrícia tentou retrucar, mas suas palavras saíram confusas. Eu estava apenas tentando garantir que tudo fosse resolvido rapidamente. Marcos cruzou os braços encarando-a. Parece que sua tentativa de resolver tudo envolveu incriminar alguém que não tinha nada a ver com isso. A tensão na sala aumentou. Camila sentia um misto de alívio e descrença. Finalmente a verdade estava vindo à tona. Patrícia, porém, parecia determinada a não ceder. Isso é ridículo. Está me acusando sem provas, exclamou ela, levantando a voz. Marcos deu de ombros. As provas virão, Patrícia. A verdade sempre encontra seu caminho, Camila. Pela primeira vez em dias, sentiu o peso sobre seus ombros começar a diminuir. Patrícia, porém, saiu da sala abruptamente, deixando para trás uma aura de raiva e frustração. Marcos olhou para Camila e disse calmamente: a batalha ainda não acabou, mas acho que acabamos de dar o primeiro passo para vencê-la. Camila assentiu, ainda processando tudo o que havia acontecido pela primeira vez. Sentia que havia uma chance real de justiça. Camila saiu da suíte presidencial, sentindo o coração mais leve, mas ainda inquieto. O confronto com Patrícia havia sido revelador, mas estava claro que a batalha pela verdade estava longe de acabar. Ela não sabia exatamente o que Marcos Almeida tinha em mente. Mas pela primeira vez em dias, sentia que não estava sozinha. Enquanto ela caminhava pelos corredores do hotel, o ambiente que antes lhe parecia familiar agora parecia carregado de olhares desconfiados e sussurros silenciosos. Camila sabia que muitos ainda acreditavam na narrativa criada por Patrícia. A acusação havia manchado sua reputação, e reconquistá-la seria um desafio tão grande quanto provar sua inocência. De volta à suíte presidencial, Marcos permanecia sentado em sua poltrona, observando o colar que havia colocado novamente na caixa. Ele sabia que Patrícia não desistiria facilmente.
Seu comportamento ao ser confrontada era um sinal claro de que havia mais segredos escondidos por trás daquela história. Ele pegou o telefone e fez uma ligação rápida para sua assistente. Preciso que você investigue alguns detalhes sobre a gestão interna do Hotel Solar do Vale. Encontre qualquer coisa que possa conectar Patrícia a irregularidades. Marcos não era apenas um hóspede influente. Ele tinha contatos e recursos que podiam ser usados para ir além do óbvio. Havia algo no comportamento de Patrícia que o incomodava profundamente, e ele estava determinado a descobrir o que era. Enquanto isso, no escritório do hotel, Patrícia andava de um lado para o outro, tentando organizar seus pensamentos. O confronto com Marcos havia desestabilizado seu plano. Até então, ela havia conseguido manipular a situação a seu favor, mas a interferência de Marcos era um problema que ela não havia previsto. Ele está se metendo onde não deve, murmurou para si mesma, com os punhos cerrados. Patrícia sabia que, se não agisse rapidamente, poderia perder tudo o que havia conquistado. Decidiu procurar aliados entre os funcionários, pessoas que, por medo ou conveniência, poderiam ajudá-la a reforçar sua narrativa. No entanto, não contava com a resistência silenciosa de Dona Luzia. A copeira veterana, que conhecia bem os bastidores do hotel, começava a juntar as peças do quebra-cabeça. Luzia era respeitada por todos, e sua intuição dizia que Patrícia estava escondendo algo maior do que a falsa acusação contra Camila. Naquela noite, Luzia foi até o refeitório do hotel, onde encontrou Camila, que havia sido convidada por Marcos a ficar em uma sala reservada enquanto as investigações continuavam. A jovem camareira estava sentada sozinha, pensativa, quando Luzia se aproximou. "Minha menina, como você está?" perguntou Luzia, com um tom de preocupação genuína. Camila deu um sorriso fraco. "Melhor, Dona Luzia. Parece que, pela primeira vez, alguém acredita em mim." Luzia segurou a mão de Camila, transmitindo-lhe conforto. "Eu sempre acreditei. Patrícia tem suas ambições, mas a verdade sempre encontra uma forma de vir à tona. E acho que o Sr. Almeida está disposto a fazer o que for preciso para ajudar." Camila assentiu. Ainda era difícil para ela confiar completamente, mas sabia que Marcos tinha sido crucial até ali. "Dona Luzia, a senhora acha que há algo mais por trás disso?" perguntou, hesitante. Luzia olhou ao redor, como se certificando-se de que ninguém as ouviria, e então respondeu: "Patrícia sempre foi assim, Camila, ambiciosa, calculista, mas desta vez, ela parece estar tentando proteger algo maior do que apenas a própria posição." Enquanto conversavam, Marcos entrava em contato com antigos conhecidos no setor hoteleiro. Ele queria saber mais sobre o histórico de Patrícia antes de sua chegada ao Solar do Vale. As informações começaram a surgir rapidamente. Má administração em um hotel anterior, acusações informais de desvios financeiros e até mesmo relatos de manipulação contra colegas. Com essas informações em mãos, Marcos se reuniu com Camila e Luzia na manhã seguinte. Em uma sala reservada, ele colocou os documentos sobre a mesa e começou a explicar. "Patrícia tem um histórico que muitos aqui desconhecem. Ela já esteve envolvida em situações semelhantes antes, mas sempre conseguiu sair ilesa. Desta vez, acho que temos a chance de expor a verdade." Camila olhou para os documentos, incrédula. Tudo fazia sentido agora. A obsessão de Patrícia em incriminá-la não era apenas por antipatia. Era uma estratégia para desviar a atenção de algo maior. "Então, ela me usou como bode expiatório?" perguntou Camila. Indignada. "Exatamente", respondeu Marcos. "Ela sabia que você era uma funcionária exemplar e que sua queda serviria para encobrir as falhas dela. Luzia, sempre prática, foi a primeira a sugerir um plano. Precisamos reunir provas concretas. Algo que a direção do hotel não possa ignorar." Marcos concordou. "E eu tenho um plano. Mas vamos precisar ser cuidadosos. Patrícia não vai desistir sem lutar." O trio passou o restante do dia organizando suas ideias e definindo os próximos passos. Enquanto isso, Patrícia, cada vez mais desconfiada, começava a sentir que estava perdendo o controle da situação. Mas o que ela não sabia era que, pela primeira vez, suas manipulações estavam prestes a ser desmascaradas. Naquela tarde, enquanto o sol banhava o Hotel Solar do Vale com sua luz dourada, o clima nos bastidores estava longe de ser tranquilo.
Marcos Almeida, Camila e Dona Luzia estavam reunidos na pequena sala reservada, ajustando os detalhes do plano para expor as verdadeiras intenções de Patrícia. Havia um senso de urgência no ar, e cada detalhe precisava ser cuidadosamente pensado. Patrícia manipulou toda essa situação para proteger a si mesma. Começou Marcos, apontando para os documentos sobre a mesa. Mas o que ela não esperava é que suas ações deixariam rastros. Camila olhou para os papéis, ainda tentando absorver a magnitude da situação. Tudo isso, tudo o que ela fez, só para me incriminar? Perguntou, com um misto de indignação e incredulidade. Luzia tocou a mão de Camila, oferecendo conforto. Minha menina, pessoas como Patrícia não se importam com quem elas machucam, desde que consigam o que querem. Mas nós não vamos deixar isso assim. Marcos assentiu, organizando os documentos em sua pasta. Precisamos de provas concretas, algo que a direção do hotel não possa ignorar, e acho que sei onde podemos começar. Ele explicou que, de acordo com as informações que havia obtido, Patrícia costumava manter registros próprios, uma espécie de seguro. Caso precisasse se proteger, Marcos suspeitava que ela poderia ter algo comprometedor guardado em seu escritório. No entanto, conseguir acesso a esses registros seria arriscado. E se ela descobrir? Perguntou Camila, preocupada. Deixe isso comigo, respondeu Marcos. Mas preciso que você e Luzia fiquem de olho em qualquer movimento dela. Se algo parecer fora do normal, me avisem imediatamente. Enquanto Marcos preparava sua estratégia, Patrícia estava no escritório, cada vez mais inquieta. Desde o confronto na suíte presidencial, sentia que o controle da narrativa estava escapando de suas mãos, mesmo com seus esforços para manter a aparência de normalidade. Sabia que Marcos era uma ameaça séria. Ela revisava documentos e relatórios, tentando identificar qualquer ponto fraco que pudesse ser usado contra ela. Entre os papéis, havia uma pasta preta com registros confidenciais. Ali, ela havia anotado todas as irregularidades que já cometera, incluindo desvios de dinheiro e manipulações de contratos. Para Patrícia, aqueles registros eram ao mesmo tempo uma vantagem e um risco. Ninguém vai me derrubar, murmurou para si mesma, enquanto guardava a pasta em uma gaveta trancada. No entanto, ela não contava com a astúcia de Marcos, naquela noite. Enquanto Patrícia participava de uma reunião com outros gerentes, Marcos conseguiu acesso ao escritório dela, com a ajuda de um contato na administração do hotel. Ele usou uma chave reserva para entrar. Cada minuto era crucial. Marcos começou a vasculhar as gavetas e armários, até encontrar a pasta preta. Ao abri-la, seus olhos se fixaram nos documentos. Havia notas fiscais alteradas, transferências suspeitas e até mesmo um e-mail implicando Patrícia em desvios financeiros. Ele tirou fotos de tudo com seu celular, garantindo que tivesse provas suficientes. Isso deve ser suficiente, disse para si mesmo, guardando a pasta no lugar exato onde a encontrou. Enquanto isso, Camila e Luzia mantinham-se atentas no refeitório. Observando discretamente os movimentos de Patrícia, elas notaram que, mesmo na reunião, Patrícia parecia inquieta, frequentemente checando o relógio e saindo para atender ligações. Luzia comentou: ela sabe que está perdendo o controle. É questão de tempo até que cometa um erro. Mais tarde naquela noite, Marcos reuniu Camila e Luzia novamente. Ele mostrou as fotos dos documentos e explicou o que havia descoberto. Temos tudo o que precisamos para confrontá-la, disse ele com um tom confiante. Mas ainda precisamos de um último detalhe. O apoio de alguém na administração do hotel? Camila franziu o senho. Você acha que eles vão acreditar em nós? Patrícia é uma gerente respeitada, pelo menos na superfície. Eles não terão escolha, respondeu Marcos. Com essas provas, ela não terá para onde correr. Na manhã seguinte, Marcos agendou uma reunião com o diretor-geral do hotel. Ele apresentou as provas, incluindo os documentos e os depoimentos de Luzia e Camila. O diretor, inicialmente cético, ficou alarmado ao ver a extensão das irregularidades de Patrícia. Isso é sério, disse o diretor, folheando os papéis. Se isso for verdade, teremos que agir imediatamente. Enquanto isso, Patrícia começou a sentir a tensão aumentando. Funcionários estavam mais reservados ao seu redor, e sussurros nos corredores indicavam que algo estava acontecendo.
Ela sabia que precisava agir rápido para proteger sua posição. Naquele mesmo dia, foi convocada para uma reunião de emergência. Ao entrar na sala de conferências, encontrou Marcos, Camila, Luzia e o diretor do hotel. O silêncio na sala era esmagador. Patrícia, acho que você tem algo para nos explicar, começou o diretor, empurrando os documentos em sua direção. Patrícia olhou para os papéis, sua expressão alternando entre surpresa e pânico. Ela sabia que aqueles eram seus registros, mas não entendia como haviam chegado ali. Isso é uma farsa, exclamou, levantando-se. Vocês estão tentando me incriminar. Marcos permaneceu calmo. A única pessoa que tentou incriminar alguém aqui foi você. E agora, a verdade está à vista de todos. Camila observava a cena com o coração acelerado. Finalmente, a verdade estava emergindo, e Patrícia estava prestes a enfrentar as consequências de seus atos. O ambiente na sala de reuniões do Hotel Solar do Vale estava carregado de tensão. Patrícia, sentada à cabeceira da mesa, tentava manter a postura, mas o rubor em suas bochechas e o tremor em suas mãos denunciavam seu desconforto. À sua frente, o diretor-geral do hotel examinava os documentos que Marcos havia apresentado. Ao lado dele, Camila e Luzia permaneciam em silêncio, observando a cena com um misto de ansiedade e expectativa. Marcos Almeida, por sua vez, estava calmo e confiante. Ele sabia que as provas contra Patrícia eram irrefutáveis. Com uma postura firme, mas controlada, aguardava o momento certo para intensificar a pressão. Patrícia, você tem algo a dizer sobre esses documentos? Perguntou o diretor, colocando as folhas sobre a mesa. Ela tentou compor um sorriso, mas sua voz tremia ao responder. Isso é um mal-entendido. Esses papéis foram manipulados. Alguém está tentando me prejudicar. Marcos arqueou uma sobrancelha, cruzando os braços. Manipulados. Interessante. Então você está dizendo que as transferências bancárias listadas aqui não foram feitas por você, nem os e-mails assinados com o seu nome. Patrícia abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. O silêncio na sala era esmagador. O diretor pigarreou, quebrando a tensão. Patrícia, as provas são claras. Essas irregularidades financeiras comprometem não apenas você, mas também a reputação do hotel. Precisamos entender por que você manteve esses registros. E mais importante, por que tentou incriminar uma funcionária inocente? Camila, que até então estava calada, finalmente encontrou coragem para falar. Senhor diretor, Patrícia sabia desde o início que o colar de Dona Renata não havia sido roubado. Ela usou isso para me acusar, para desviar a atenção de seus próprios erros. Os olhos de Patrícia se arregalaram e ela se virou para encarar Camila. Você está mentindo, gritou, batendo na mesa. Está tentando virar todos contra mim. Marcos interveio antes que a situação saísse do controle. Patrícia, pare. Não há mais espaço para mentiras. Tudo o que você fez está aqui. Documentado, ele apontou para os papéis sobre a mesa. E para piorar, sua tentativa de incriminar Camila foi a gota d'água. Você sabia que o colar estava na bagagem de Dona Renata, mas preferiu criar uma falsa acusação para proteger seus próprios interesses. O diretor balançou a cabeça, decepcionado. Isso é inaceitável, Patrícia. Não podemos tolerar esse tipo de comportamento em nossa equipe. Patrícia se levantou de forma abrupta, apontando o dedo para Marcos. Você acha que pode vir aqui, com sua influência, e destruir minha carreira? Não vou aceitar isso. Marcos manteve a calma, mas sua voz ganhou um tom mais firme. Patrícia, você destruiu sua própria carreira. Eu só trouxe à tona o que você tentou esconder. A gerente parecia prestes a dizer algo, mas, antes que pudesse reagir, o diretor fez um gesto para que ela se calasse. Patrícia, sua conduta é inaceitável. Está oficialmente suspensa enquanto conduzimos uma investigação completa. E considerando as provas que temos, acho difícil que sua permanência no hotel seja viável. Patrícia tentou argumentar, mas o diretor foi inflexível, com lágrimas de raiva nos olhos. Ela saiu da sala, deixando para trás um silêncio carregado. Quando a porta se fechou, Camila sentiu uma onda de alívio. Depois de dias de humilhação e injustiça, finalmente estava começando a ver a verdade prevalecer. Marcos se aproximou de Camila e colocou uma mão em seu ombro. Você é mais forte do que pensa. Passar por tudo isso e manter sua dignidade não é para qualquer um.
Luzia, que havia ficado em silêncio até então, sorriu. É como eu disse, a verdade sempre aparece, minha menina. O diretor se virou para Camila, com um olhar mais gentil. Camila, lamento profundamente o que você passou. Vamos corrigir isso. Quero que você volte ao hotel, mas não como camareira. A partir de agora, você será a supervisora da equipe de limpeza. É o mínimo que podemos fazer para reparar esse erro. Camila ficou sem palavras. A promoção era inesperada, mas não era apenas isso que a emocionava. Era a sensação de que, finalmente, sua honestidade e caráter estavam sendo reconhecidos. Muito obrigada, senhor, disse, com a voz embargada. Não sei como agradecer. Apenas continue sendo a profissional dedicada que sempre foi, respondeu o diretor, sorrindo. Depois da reunião, Camila e Luzia caminharam juntas pelos corredores do hotel. O ambiente parecia diferente, menos pesado. Camila sentia que pela primeira vez em muito tempo, podia respirar aliviada. Luzia, sempre atenta, comentou: Patrícia achou que podia te destruir, mas subestimou sua força. E claro, o Sr. Almeida foi um anjo nessa história. Camila sorriu. Ele foi mais do que isso, dona Luzia. Foi a pessoa que acreditou em mim quando ninguém mais acreditava, enquanto elas conversavam. Marcos as observava à distância. Ele sabia que ainda havia mais a ser feito para garantir que a verdade fosse completamente revelada, mas por enquanto, sentia-se satisfeito por ter ajudado a restaurar a justiça. No dia seguinte, o Hotel Solar do Vale começava a respirar um ar de renovação, com Patrícia afastada. A tensão que havia tomado conta dos corredores parecia finalmente se dissipar. Camila, agora em sua nova posição de supervisora da equipe de limpeza, sentia-se mais confiante. Ainda assim, o impacto das acusações e humilhações recentes não desapareceria tão rápido naquela manhã, enquanto Camila ajustava sua nova rotina. Marcos Almeida estava em seu quarto, revisando os documentos e informações que havia coletado sobre Patrícia. Embora a gerente tivesse sido suspensa, ele sabia que a investigação precisava ser concluída para que não houvesse brechas para sua recuperação. Luzia, podemos conversar, chamou Marcos. Ao encontrar a copeira no refeitório, Luzia, sempre solícita, se aproximou com um sorriso. Claro, Sr. Almeida. Como posso ajudar? Marcos explicou sua preocupação de que Patrícia pudesse tentar reverter a situação e pediu que Luzia compartilhasse qualquer informação adicional que pudesse comprometer ainda mais a ex-gerente. Ela sempre foi esperta, Sr. Almeida. Não deixava rastros fáceis, mas lembro que, há algum tempo, houve um problema com uma remessa de produtos de limpeza. Algo não fazia sentido nos números. Talvez valha a pena verificar os registros antigos. Marcos agradeceu a dica. Ele sabia que para garantir a queda definitiva de Patrícia, precisavam construir um caso sólido. Com a ajuda de Luzia, ele conseguiu acesso ao almoxarifado do hotel, onde eram mantidos registros de compras e estoques, enquanto vasculhavam os arquivos. Luzia apontou para um relatório específico. Este aqui, na época, eu achei estranho, mas nunca tive coragem de falar nada. O relatório mostrava compras duplicadas de produtos de limpeza, com valores inflados. Marcos, com seu olhar atento, percebeu imediatamente que aquilo era mais uma evidência de desvio financeiro. Isso é exatamente o que precisávamos, disse ele, tirando fotos do documento com o celular. Isso, combinado com os outros registros, será suficiente para encerrar o caso. Enquanto isso, Patrícia, agora em casa, não estava disposta a aceitar sua derrota. Ela passava horas ao telefone, tentando convencer membros da administração do hotel a reconsiderar sua suspensão. Porém, a maioria dos contatos evitava envolvimento, temendo se comprometer diante das provas apresentadas. Covardes! Gritou Patrícia, jogando o telefone na mesa. Ninguém aqui tem coragem de me defender. Ela sabia que sua única saída seria encontrar um ponto fraco em Marcos ou Camila. Decidiu então recorrer a um advogado para tentar impedir a divulgação das provas. De volta ao hotel, Marcos apresentou os novos documentos ao diretor-geral. Ao revisar os relatórios, o diretor não conseguiu esconder sua surpresa. Isso é mais grave do que imaginávamos, disse ele, ajustando os óculos. Patrícia realmente comprometeu a integridade do hotel. E não só isso, acrescentou Marcos.
Ela usou Camila como bode expiatório para desviar a atenção de suas próprias falhas. Isso não pode passar impune. O diretor concordou. Decidiu convocar uma reunião extraordinária com o conselho administrativo do hotel para discutir as medidas a serem tomadas. Patrícia seria oficialmente demitida. E o caso seria encaminhado às autoridades competentes. Camila, embora aliviada por ver a justiça prevalecer, ainda carregava as cicatrizes do que havia enfrentado. Durante uma conversa com Marcos no restaurante do hotel, ela expressou seus sentimentos. Senhor Almeida, mesmo com tudo isso, ainda me sinto insegura. E se alguém ainda acreditar que eu sou culpada? Disse, olhando para o café na xícara. Marcos respondeu com firmeza. Camila, a verdade está do seu lado agora. E não apenas a verdade, mas também as pessoas. Luzia, eu, o diretor, todos sabemos que você foi injustiçada. Você só precisa acreditar em si mesma tanto quanto nós acreditamos em você. As palavras de Marcos tocaram profundamente Camila. Pela primeira vez em semanas, ela começou a sentir que poderia deixar o passado para trás e focar no futuro. Naquela noite, enquanto Camila voltava para casa, o céu estava claro e estrelado. Ao abrir a porta, encontrou sua mãe sentada no sofá, com um sorriso tranquilo. Minha menina, você parece diferente hoje, disse Dona Marta. Mais leve, Camila sentou-se ao lado dela e segurou suas mãos. Acho que finalmente estou encontrando meu caminho de volta, mãe. E tudo isso porque alguém acreditou em mim quando eu mesma já estava começando a duvidar. Dona Marta sorriu, acariciando o rosto da filha. Você é forte, Camila. Sempre foi. E agora o mundo está vendo isso. Enquanto isso, no hotel, Marcos terminava de organizar os últimos detalhes para a apresentação ao conselho. Ele sabia que Patrícia tentaria resistir até o fim, mas também sabia que, com as provas que haviam reunido, o desfecho seria inevitável, Patrícia. Por outro lado, começava a sentir o peso de suas escolhas. Sentada em seu apartamento, cercada por documentos e papéis, ela finalmente começou a perceber que talvez tivesse ido longe demais. Mas para ela, admitir a derrota nunca foi uma opção. O próximo dia prometia ser decisivo. Para Camila, era o início de uma nova fase. Para Patrícia, o fim estava cada vez mais próximo. O dia amanheceu com um clima de expectativa no Hotel Solar do Vale. A reunião extraordinária do Conselho Administrativo estava marcada para as 10 horas. E todos os olhos estavam voltados para o desfecho do caso que abalara a estrutura do hotel. Camila, agora supervisora da equipe de limpeza, havia decidido comparecer à reunião a convite do diretor. Ela sabia que era uma oportunidade de finalmente limpar seu nome por completo. Marcos Almeida, como o principal responsável pela exposição das irregularidades, estava no centro das atenções, com sua postura sempre confiante. Ele caminhava pelos corredores do hotel com um objetivo claro: garantir que a verdade prevalecesse. Antes da reunião, ele encontrou Camila na sala de espera e percebeu a tensão em seu rosto. Nervosa? Perguntou ele, com um sorriso encorajador. Camila assentiu. Um pouco. É estranho estar no meio de tudo isso. Nunca quis chamar atenção. Só queria fazer meu trabalho. Marcos colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Hoje é o dia em que todos verão quem realmente é a Camila. Não se preocupe. A verdade está do nosso lado. Pouco depois, o diretor-geral chegou e cumprimentou ambos. Ele também parecia determinado a resolver a situação de maneira definitiva. Juntos, eles seguiram para a sala de reuniões, onde os membros do conselho já estavam sentados, esperando o início. Quando Patrícia entrou na sala, sua expressão era uma mistura de raiva e medo. Ela sabia que as provas contra ela eram contundentes, mas ainda acreditava que poderia manipular a situação a seu favor. Sentou-se no canto da mesa, evitando olhar para Marcos e Camila. O diretor deu início à reunião. Senhoras e senhores, convocamos esta sessão extraordinária para discutir um caso que compromete a integridade de nossa equipe e a reputação do Hotel Solar do Vale. As provas que apresentaremos hoje são graves e exigem ação imediata. Marcos foi o primeiro a falar. Ele apresentou os documentos que havia reunido, incluindo os registros financeiros manipulados, as duplicações de compras e os e-mails comprometendo Patrícia, conforme ele explicava cada detalhe. O silêncio na sala ficava mais pesado.
Patrícia tentava manter a calma. Mas a cada nova evidência, seu semblante ficava mais tenso. Além das irregularidades financeiras, continuou Marcos, temos evidências de que Patrícia sabia desde o início que o colar de diamantes de Dona Renata não havia sido roubado. Ela deliberadamente usou essa situação para incriminar Camila e desviar a atenção de seus próprios atos. Camila sentiu o olhar de todos se voltarem para ela. Apesar da pressão, manteve a cabeça erguida. Ela sabia que aquele era seu momento de reivindicar sua dignidade. Patrícia finalmente se levantou, incapaz de conter sua raiva. Isso é uma conspiração. Todos aqui sabem que eu sempre agi pelo bem do hotel. Esses documentos podem ter sido forjados. E essa acusação contra mim é absurda. O diretor interrompeu sua explosão. Patrícia, as provas falam por si mesmas. Além disso, temos depoimentos de funcionários que corroboram essas informações, Dona Luzia, que também estava presente na reunião. Levantou-se e olhou diretamente para Patrícia. Você me chamou de sentimental, mas a verdade é que sempre soube quem você realmente era. O que fez com Camila foi cruel e injusto. E agora todos aqui sabem disso. Patrícia olhou ao redor, percebendo que havia perdido qualquer apoio que pudesse ter. Tentou mais uma vez se defender. Tudo o que fiz foi para proteger este hotel. Vocês estão exagerando, transformando um erro em um escândalo. O diretor suspirou, fechando a pasta à sua frente. Patrícia, sua conduta é inaceitável. A partir deste momento, você está oficialmente demitida. Também encaminharemos todas as provas às autoridades para que as investigações sigam seu curso. O silêncio na sala foi quebrado apenas pelo som de Patrícia, recolhendo suas coisas. Com passos rápidos, ela saiu da sala, sem olhar para trás. O clima pesado que ela havia deixado para trás foi substituído por uma sensação de alívio. Marcos virou-se para Camila e sorriu. Acabou finalmente, o diretor voltou sua atenção para Camila. Camila, sei que nenhuma decisão pode apagar o que você passou, mas quero reiterar nosso pedido de desculpas. Estamos comprometidos em garantir que algo assim nunca mais aconteça. Camila assentiu, sentindo a emoção tomar conta. Obrigada, senhor. Só quero poder fazer meu trabalho com dignidade e ajudar minha equipe a crescer. Depois da reunião, Camila foi até o jardim do hotel, onde encontrou Dona Luzia esperando por ela. As duas se abraçaram, emocionadas. Eu sabia que você era forte, minha menina, disse Luzia, com lágrimas nos olhos. Nunca duvidei de você. Enquanto isso, Marcos assistia à cena de longe, satisfeito por ter ajudado a restaurar a justiça. Ele sabia que seu papel estava encerrado, mas sentia-se feliz por ter feito a diferença. Naquela noite, ao voltar para casa, Camila encontrou Dona Marta na varanda. Ao contar tudo o que havia acontecido, recebeu um abraço caloroso de sua mãe. Estou tão orgulhosa de você, filha. Você mostrou ao mundo o que sempre soube, que é uma mulher íntegra e corajosa. Camila olhou para o céu estrelado e, pela primeira vez em semanas, sentiu uma paz genuína. A batalha havia terminado e a verdade prevalecera. A demissão de Patrícia e o fim da investigação trouxeram uma nova energia ao Hotel Solar do Vale. Funcionários que antes caminhavam com receio, agora pareciam mais à vontade. O ambiente, antes pesado, começava a recuperar a leveza. Para Camila, no entanto, o verdadeiro recomeço não era apenas profissional, mas também pessoal. Na manhã seguinte, Camila chegou cedo ao hotel, como supervisora da equipe de limpeza. Tinha agora novas responsabilidades, mas sua essência permanecia a mesma. Cumprimentou cada colega com o sorriso gentil que era sua marca registrada, deixando claro que, mesmo em uma nova posição, continuava sendo a mesma Camila que todos admiravam. No escritório do diretor, Marcos Almeida terminava de revisar os últimos detalhes do relatório que seria enviado às autoridades. Ele sabia que Patrícia enfrentaria as consequências legais de suas ações, mas isso não o preocupava mais. O que realmente importava era que Camila estava em um lugar de justiça e respeito. Marcos encontrou Camila no corredor. Organizando as tarefas do dia com sua equipe, ele esperou até que ela terminasse de conversar com um colega antes de se aproximar. Bom dia, supervisora Camila, disse ele com um sorriso brincalhão. Camila riu, ainda se acostumando ao novo título. Bom dia, senhor Almeida. Não sabia que ainda estava no hotel.
Estou apenas encerrando os últimos detalhes antes de partir, mas queria te ver antes de ir, respondeu ele com um tom mais sério. Camila parou, percebendo a importância do momento. Eu não tenho palavras para te agradecer. Sem você, não sei o que teria acontecido comigo. Marcos balançou a cabeça. Você não precisa me agradecer. Tudo o que fiz foi trazer à tona o que sempre esteve claro, sua inocência. O mérito é todo seu. Camila, você enfrentou tudo isso com dignidade e coragem. Os olhos de Camila se encheram de lágrimas. Apesar de toda a dor que havia enfrentado, sentia-se grata pelas pessoas que estiveram ao seu lado. Mesmo assim, obrigada. Você acreditou em mim quando ninguém mais acreditava. Isso significa mais do que posso dizer. Marcos sorriu, percebendo a sinceridade em suas palavras. Eu acredito nas pessoas, Camila, e você é uma das pessoas mais honestas e trabalhadoras que já conheci. Tenho certeza de que fará coisas incríveis daqui para frente. Antes de se despedir, Marcos tirou um cartão do bolso e entregou a Camila. Se algum dia precisar de algo, qualquer coisa, me procure. Você não está sozinha. Camila pegou o cartão, sentindo uma gratidão profunda. Obrigada, Sr. Almeida. Espero que volte ao Solar do Vale, desta vez como hóspede, não como detetive particular. Marcos riu. Prometo que voltarei para aproveitar o hotel e não para resolver problemas. Eles apertaram as mãos e Marcos partiu, deixando Camila com a sensação de que havia conquistado não apenas justiça, mas também um aliado para a vida. No final do dia, Camila retornou para casa. Ao entrar, encontrou Dona Marta na cozinha, preparando um chá. Apesar da fragilidade de sua saúde, Dona Marta parecia mais animada. O brilho em seus olhos refletia o orgulho que sentia pela filha. Como foi o dia, minha menina? Perguntou com um sorriso. Camila sentou-se à mesa e contou sobre sua despedida com Marcos, sobre como o hotel estava mudando e sobre suas novas responsabilidades. Enquanto falava, percebeu algo que não havia sentido em semanas. Um verdadeiro alívio. A sensação de que, finalmente, as coisas estavam entrando nos eixos. Você merece tudo isso, Camila. Sempre disse que o bem vence no final, e você é a prova disso, disse Dona Marta, segurando a mão da filha. Acho que herdei isso da senhora, mãe. Sua força, sua honestidade, tudo o que sou, devo à senhora, respondeu Camila, emocionada. Naquela noite, enquanto Camila se deitava, pensou em tudo o que havia acontecido. As injustiças, a dor, o apoio inesperado e, finalmente, a vitória. A jornada havia sido difícil, mas ela sabia que a experiência a havia tornado mais forte. No dia seguinte, Camila começou a implementar mudanças em sua equipe. Queria garantir que todos fossem tratados com respeito e justiça, independentemente de suas posições. Luzia, sempre ao seu lado, tornou-se sua confidente e conselheira. Camila, sabe o que eu mais admiro em você? Disse Luzia. Em um momento de pausa, você nunca deixou o que aconteceu te endurecer. Você continua sendo a mesma, e isso é raro. Camila sorriu, sabendo que Luzia estava certa. Apesar de tudo, havia conseguido manter sua essência. Naquela semana, Dona Marta recebeu notícias de que sua saúde estava estável. Graças ao início do tratamento que Camila agora podia pagar, a vida finalmente parecia estar tomando o rumo certo. Enquanto caminhava pelos corredores do hotel, agora com um novo propósito, Camila sabia que sua história não era apenas sobre injustiça e redenção. Era sobre força, resiliência e a importância de acreditar na verdade. Os dias no Hotel Solar do Vale estavam mais tranquilos desde a saída de Patrícia. A equipe parecia aliviada, e Camila, em sua nova posição de supervisora, era constantemente elogiada por sua liderança justa e empática. Mas para Camila, o trabalho ia além das responsabilidades cotidianas. Ela sentia que precisava fazer algo maior para garantir que ninguém passasse pelo que ela havia enfrentado. Uma tarde, enquanto revisava os relatórios da equipe, Camila teve uma ideia. Decidiu reunir todos os membros do setor para uma conversa aberta. Queria ouvir suas histórias, entender seus desafios e, acima de tudo, criar um espaço onde todos se sentissem valorizados. Bom dia, pessoal, começou Camila. Ao se posicionar no centro da sala de reuniões, quero agradecer a cada um de vocês pelo trabalho incrível que tem feito.
Sei que passamos por momentos difíceis, mas acredito que agora podemos construir algo melhor juntos. Os funcionários, inicialmente hesitantes, começaram a se abrir. Dona Luzia foi a primeira a falar, compartilhando histórias de como pequenas injustiças eram frequentemente ignoradas no passado. Outros membros da equipe também contribuíram, mencionando situações em que sentiram que sua voz não foi ouvida. Camila ouviu atentamente, tomando notas. Quando todos terminaram, ela levantou-se e disse: "Não posso mudar o passado, mas prometo que, enquanto eu estiver aqui, farei tudo o que puder para garantir que cada um de vocês se sinta respeitado e valorizado. Quero criar um ambiente onde possamos crescer juntos, sem medo ou injustiças." O aplauso que seguiu foi espontâneo e sincero. Camila sentiu uma onda de satisfação, sabendo que estava dando os primeiros passos para criar uma cultura de confiança e respeito no hotel. Enquanto isso, Dona Marta, em casa, estava tendo seus próprios momentos de reflexão, com a saúde estabilizada graças ao tratamento que Camila havia começado a financiar. Ela passou a dedicar seu tempo a pequenas atividades que traziam alegria. Passava as manhãs cuidando do jardim e as tardes costurando, algo que sempre amou fazer. Um dia, enquanto costurava uma peça para Camila, Dona Marta decidiu surpreendê-la com uma ideia. Quando Camila chegou em casa naquela noite, encontrou a mãe sentada na sala, com uma expressão animada. "Camila, minha filha, você já pensou em fazer algo além do hotel?" perguntou Dona Marta, segurando um pedaço de tecido nas mãos. Camila franziu a testa, intrigada. "O que quer dizer, mãe?" "Bem, você sempre foi tão dedicada às pessoas. Talvez possa usar sua experiência para ajudar mais gente. Não só no hotel, mas na comunidade, algo como um projeto social." A ideia ficou na cabeça de Camila. Naquela noite, ela ficou acordada, pensando em como poderia transformar a sugestão de sua mãe em algo concreto. Lembrou-se das dificuldades que havia enfrentado e de como o apoio de pessoas como Luzia e Marcos havia sido crucial. Talvez ela pudesse retribuir isso ajudando outras pessoas a superarem suas próprias lutas. No dia seguinte, durante uma conversa com Luzia, Camila compartilhou a ideia. "Dona Luzia, o que acha de criarmos algo para ajudar pessoas que enfrentam injustiças como as que enfrentamos no hotel? Algo que dê apoio e orientação." Os olhos de Luzia brilharam com entusiasmo. "Isso seria maravilhoso, Camila. Eu mesma já vi tantas pessoas boas sendo tratadas de forma injusta por falta de apoio. Um projeto assim poderia fazer a diferença." Com o incentivo de Luzia, Camila começou a planejar. Durante os dias seguintes, pesquisou organizações locais, falou com ex-colegas e buscou conselhos com Marcos, que continuava disponível para ajudá-la. Ele ficou impressionado com a ideia. "Camila, isso é exatamente o tipo de coisa que precisamos mais no mundo", disse ele ao telefone. "Se precisar de apoio financeiro, estou à disposição." Camila agradeceu, mas sabia que queria construir algo que refletisse sua jornada, com o esforço vindo do coração e da comunidade que a apoiava. Começou pequeno, organizando reuniões informais na casa de Dona Marta, onde pessoas podiam compartilhar suas histórias e buscar orientação. O projeto começou a ganhar forma, e Camila sentia que, além de seu trabalho no hotel, havia encontrado um propósito maior. Sua história de superação e resiliência inspirava outros, e ela se tornou uma referência para muitos que enfrentavam desafios semelhantes. No hotel, sua liderança continuava a transformar o ambiente. Funcionários que antes tinham medo de falar, agora se sentiam confiantes para expressar suas opiniões e ideias. Luzia, sempre ao lado de Camila, dizia: "Você é um exemplo de que a bondade e a honestidade sempre prevalecem, minha menina. Nunca se esqueça disso." E assim, Camila começou a construir um legado. Não apenas no hotel, mas também na comunidade. Ela era agora um símbolo de força e esperança. Mesmo diante das adversidades, ela havia encontrado uma forma de transformar sua dor em algo positivo, ajudando outros a fazerem o mesmo. Os primeiros meses do projeto social de Camila foram desafiadores, mas também incrivelmente gratificantes. O pequeno grupo que começou reunindo-se na sala de sua casa havia crescido, e as histórias compartilhadas durante os encontros mostravam a profundidade das dificuldades enfrentadas por tantas pessoas. Camila,
Com sua dedicação incansável, tornava-se uma líder não apenas no Hotel Solar do Vale, mas também na comunidade ao seu redor. Enquanto isso, o ambiente no hotel continuava a prosperar sob sua supervisão. A equipe de limpeza estava mais unida do que nunca, e Camila fazia questão de implementar pequenas mudanças que faziam a diferença, como horários mais flexíveis e uma comunicação mais aberta entre os funcionários. Luzia, que sempre apoiava cada decisão, comentava: "Camila, você não só lidera, mas também inspira. Isso é raro." Camila sorria com as palavras de Luzia, mas no fundo sabia que ainda havia muito a ser feito. Seu projeto social precisava de mais estrutura, e ela sentia que estava chegando o momento de dar um passo maior. Certa tarde, enquanto revisava ideias para o projeto, recebeu uma ligação inesperada de Marcos Almeida. Desde sua partida do hotel, ele havia mantido contato esporádico, sempre demonstrando interesse em seus avanços. "Camila, soube que você está fazendo um trabalho incrível na comunidade", disse ele. "Com entusiasmo. Gostaria de me encontrar com você para discutir como posso ajudar." Camila ficou surpresa e animada com a proposta. Marcos havia sido um pilar durante um dos momentos mais difíceis de sua vida, e ela sabia que sua experiência e recursos poderiam ser uma grande contribuição para o projeto. Na manhã seguinte, eles se encontraram em um café próximo ao hotel. Marcos, com sua postura sempre elegante, ouviu atentamente enquanto Camila explicava sua visão e os desafios que enfrentava. "Quero criar um espaço onde as pessoas possam receber orientação, suporte emocional e até mesmo ajuda prática para superar situações de injustiça", explicou ela. "Mas ainda estamos limitados em recursos e alcance." Marcos assentiu, pensativo. Após alguns minutos, sorriu e disse: "Eu acredito completamente na sua visão, Camila. E quero ajudar. Tenho contatos em fundações que podem oferecer apoio financeiro e estrutural. Além disso, posso contribuir pessoalmente para que seu projeto cresça." Camila ficou emocionada com a generosidade de Marcos, mas também sabia que queria manter a essência do projeto, baseada em comunidade e solidariedade. "Agradeço muito, Sr. Almeida, mas quero garantir que o projeto permaneça acessível e próximo das pessoas. Não quero que se torne algo distante ou burocrático." Marcos sorriu, admirando ainda mais a integridade de Camila. "E é exatamente por isso que acredito em você. Vamos fazer isso do seu jeito, com meu apoio onde for necessário." Com a ajuda de Marcos, Camila conseguiu alugar um pequeno espaço na comunidade para servir como sede do projeto. O lugar era simples, mas acolhedor, e rapidamente se tornou um ponto de referência para aqueles que buscavam apoio. Camila organizava workshops, encontros e até mesmo sessões de aconselhamento com profissionais voluntários. Dona Marta, sempre ao lado da filha, ajudava com as tarefas administrativas e fazia questão de receber pessoalmente cada pessoa que entrava no espaço. "Você está fazendo algo lindo, minha filha", dizia ela, enquanto organizava papéis. "Tenho tanto orgulho de você." No Hotel Solar do Vale, as mudanças implementadas por Camila começaram a chamar a atenção da administração. O diretor, impressionado com os resultados, pediu que ela apresentasse suas ideias em uma reunião de gerentes. "Camila, você trouxe um espírito de renovação ao hotel", disse o diretor. "Suas ideias e liderança têm sido um exemplo para todos nós." A reunião foi um sucesso, e Camila começou a ser vista como uma figura-chave para o futuro do hotel. Funcionários de outros setores passaram a procurá-la para conselhos, e ela se tornou uma voz ativa nas decisões que moldavam a cultura do lugar. Uma noite, enquanto voltava para casa, Camila parou em frente ao espaço comunitário e olhou para a pequena placa na entrada: "Casa de Apoio Camila e Marta." Era um lembrete de tudo o que havia conquistado e de como havia transformado a dor do passado em uma força para o presente. Marcos, que ocasionalmente visitava o espaço, se tornou um amigo próximo. Apesar de sua agenda ocupada, ele sempre encontrava tempo para acompanhar o progresso do projeto e oferecer apoio. "Você sabe, Camila, é raro encontrar pessoas que realmente transformam desafios em algo tão positivo", disse ele. Durante uma visita, "Você é uma dessas pessoas." Camila sorriu, sabendo que, apesar de tudo, havia encontrado sua missão. "Acho que tudo isso aconteceu por uma razão, Sr. Almeida. E por mais difícil que tenha sido, hoje sei que estou exatamente onde deveria estar."
Com o passar dos meses, o projeto continuou a crescer. E Camila se tornou uma referência de força e resiliência, no hotel, na comunidade e em sua própria casa. Ela era agora o exemplo vivo de que a verdade e a bondade sempre encontram seu caminho. Os meses passaram rapidamente desde o tumulto que havia transformado o Hotel Solar do Vale. O impacto das ações de Camila ecoava em todos os cantos do hotel, e além dele, na comunidade, sob sua supervisão, o ambiente se tornara mais colaborativo, e cada funcionário sentia que sua voz tinha valor. O hotel, que antes enfrentava tensões internas, agora era um modelo de harmonia e respeito. Para reconhecer os avanços, o diretor-geral decidiu organizar uma cerimônia para celebrar o trabalho de Camila e sua equipe. A notícia do evento percorreu os corredores, enchendo os funcionários de expectativa e orgulho. Luzia, sempre ao lado de Camila, ajudava a organizar os detalhes do evento, garantindo que tudo estivesse perfeito. Na noite da cerimônia, o salão principal do hotel estava iluminado de forma esplêndida. Os funcionários, vestidos de maneira elegante, estavam ansiosos para o discurso do diretor, Camila. Porém, sentia um misto de nervosismo e humildade. Embora estivesse feliz por ser reconhecida, não podia esquecer os momentos difíceis que enfrentara para chegar até ali. O diretor iniciou a cerimônia com um discurso que exaltava a transformação do hotel nos últimos meses. Hoje estamos aqui para celebrar não apenas resultados, mas também pessoas. E entre essas pessoas, quero destacar alguém que simboliza resiliência, integridade e liderança, disse ele, olhando diretamente para Camila. O salão explodiu em aplausos, enquanto Camila, visivelmente emocionada, subia ao palco. O diretor entregou a ela uma placa que dizia: Reconhecimento pela excelência e dedicação, Camila Souza. Quando o aplauso cessou, Camila pegou o microfone, olhou para os rostos familiares à sua frente. Luzia, Dona Marta e Marcos, todos com expressões de orgulho, inspirada por sua presença, começou a falar. Quando comecei a trabalhar aqui, minha única intenção era fazer meu trabalho da melhor forma possível. Nunca imaginei que enfrentaria as dificuldades que enfrentei, mas também não imaginava que encontraria tanto apoio ao longo do caminho. Essa celebração não é apenas sobre mim, mas sobre todos nós. Sobre a força que temos quando acreditamos na verdade e no valor de cada pessoa. Os aplausos foram ensurdecedores. Muitos funcionários tinham lágrimas nos olhos, especialmente Luzia, que enxugava discretamente o rosto enquanto sorria. Após a cerimônia, Camila foi cercada por colegas que queriam parabenizá-la. Alguns compartilharam histórias sobre como ela havia inspirado mudanças em suas vidas. Marcos, que observava a cena de longe, aproximou-se quando a multidão diminuiu. Você foi incrível, Camila, disse ele com um sorriso caloroso. Obrigada, Sr. Almeida, mas tudo isso também é graças a você. Não teria chegado até aqui sem o seu apoio, respondeu ela. Marcos balançou a cabeça. Não, você chegou aqui porque é forte, íntegra e determinada. Meu papel foi apenas ajudá-la a enxergar isso. Enquanto isso, o projeto social de Camila continuava a crescer. A Casa de Apoio Camila e Marta tornara-se um farol de esperança na comunidade. Com o apoio financeiro de Marcos e a dedicação de voluntários, o espaço oferecia cursos profissionalizantes, apoio psicológico e até mesmo ajuda jurídica para aqueles que enfrentavam injustiças. Dona Marta, apesar de sua saúde frágil, participava ativamente do projeto. Costumava ser a primeira pessoa a receber os visitantes. Oferecendo palavras de conforto e incentivo, sua presença era um pilar de estabilidade, e muitos diziam que ela tinha o dom de acalmar até os corações mais angustiados. Uma tarde, enquanto Camila organizava documentos no escritório da Casa de Apoio, Marta entrou com uma expressão animada. Camila, você sabia que tem pessoas de outros bairros vindo para cá? Perguntou, colocando uma pilha de papéis sobre a mesa. Estão falando do nosso projeto em todo lugar. Camila sorriu, sentindo um calor no coração. Isso é maravilhoso, mãe. Significa que estamos fazendo a diferença. Mais tarde, durante uma reunião com os voluntários, Camila compartilhou sua visão para o futuro do projeto. Queria expandir os serviços, criar uma biblioteca comunitária e até mesmo oferecer bolsas para jovens que desejassem estudar. Sei que não será fácil, mas acredito que podemos alcançar mais pessoas, disse ela com paixão.
Este lugar não é apenas sobre ajuda prática. É sobre dar esperança. Os voluntários aplaudiram suas palavras, comprometendo-se a fazer parte dessa nova etapa. Enquanto o projeto prosperava, a reputação de Camila no hotel também crescia. Ela era frequentemente chamada para reuniões com a administração, onde apresentava suas ideias sobre como melhorar ainda mais as condições de trabalho. O diretor, impressionado com sua visão e ética, passou a considerá-la uma aliada indispensável. Camila, você tem uma visão que vai além do operacional. Já pensou em assumir um cargo maior? Perguntou ele durante uma reunião. Camila ficou surpresa, mas agradeceu a confiança. Ainda tenho muito a aprender, senhor, mas fico feliz em ajudar de todas as formas que puder. Naquela noite, ao voltar para casa, Camila refletiu sobre tudo o que havia acontecido desde o momento em que fora injustamente acusada. Pensou em Patrícia, que agora enfrentava as consequências de suas escolhas, e sentiu uma mistura de alívio e compaixão. Apesar de tudo, Camila não guardava rancor. Tudo tem um propósito, mãe, disse ela, enquanto conversava com Dona Marta na varanda. Se não tivesse passado por aquilo, talvez nunca tivesse encontrado esse caminho. Dona Marta sorriu segurando a mão da filha. E que caminho lindo você está construindo. Minha menina, tenho tanto orgulho de você. Camila olhou para o céu estrelado, sentindo-se em paz. O passado havia sido difícil, mas ela sabia que o futuro era promissor. E, acima de tudo, sabia que estava exatamente onde deveria estar, criando um impacto positivo no mundo. Uma pessoa de cada vez. Meses depois, a rotina de Camila continuava dividida entre o Hotel Solar do Vale e a Casa de Apoio Camila e Marta. Ambas as frentes, apesar de desafiadoras, enchiam sua vida de propósito. No hotel, ela era agora uma figura de liderança incontestável, respeitada não apenas pelos colegas, mas também pela alta administração. Na comunidade, sua dedicação havia transformado a Casa de Apoio em um refúgio de esperança e resiliência. Um dia, enquanto organizava uma reunião com voluntários na Casa de Apoio, Camila foi interrompida por uma surpresa inesperada. Um grupo de jovens entrou no espaço com um grande cartaz que dizia: "Obrigado, Camila." Cada um deles tinha uma história de superação ligada ao trabalho do projeto. Camila, emocionada, não conseguiu conter as lágrimas. "Vocês não precisam me agradecer", disse ela, sorrindo entre lágrimas. "Este lugar é de todos nós. Tudo o que fiz foi acreditar que podemos fazer mais juntos." Os jovens insistiram em agradecer. Um deles, Mariana, contou como havia conseguido um emprego, graças ao curso de capacitação oferecido pela Casa de Apoio. "Eu estava sem esperança, mas você me deu uma chance. Isso mudou minha vida", disse Mariana, entregando a Camila uma pequena planta como símbolo de crescimento e gratidão. Camila abraçou Mariana e os outros jovens, sentindo-se profundamente tocada. Aquele momento reafirmava que todo o esforço havia valido a pena. Enquanto isso, no Hotel Solar do Vale, o diretor-geral anunciou uma nova expansão que exigiria uma liderança sólida. Durante uma reunião com a equipe administrativa, ele sugeriu que Camila assumisse a coordenação de um projeto piloto para melhorar as condições de trabalho em outros hotéis da rede. "Camila, você é a pessoa ideal para liderar isso", disse o diretor, olhando diretamente para ela. "Sua ética e sua capacidade de engajar as pessoas são exatamente o que precisamos." Camila ficou surpresa, mas aceitou o desafio com entusiasmo. Sabia que essa oportunidade era uma forma de amplificar seu impacto e ajudar ainda mais pessoas. Naquela noite, ao voltar para casa, Camila encontrou Dona Marta na cozinha. Preparando seu chá habitual, sentou-se à mesa e contou sobre a nova oportunidade. Marta, com os olhos brilhando de orgulho, respondeu: "Minha menina, você está fazendo história. E eu sabia desde o início que você era capaz de mudar o mundo." Camila riu, segurando a mão da mãe. "Mudar o mundo, mãe. Acho que estou apenas começando." Enquanto Camila navegava em sua nova posição no hotel. A Casa de Apoio também crescia, com a ajuda de Marcos Almeida, que continuava um aliado fiel. O espaço recebeu doações que possibilitaram a criação de novos programas. Um deles, dedicado exclusivamente a jovens empreendedores, tornou-se o projeto mais procurado. Marcos, sempre atento,
Sugeriu que Camila compartilhasse sua história em uma conferência local sobre lideranças transformadoras. No início, ela hesitou. Não gostava de estar no centro das atenções, mas Marcos insistiu. Camila, sua história é uma inspiração. Não se trata de você, mas de todas as pessoas que podem se sentir encorajadas por suas palavras, disse ele. Camila finalmente aceitou. No dia da conferência, subiu ao palco nervosa, mas logo encontrou conforto ao ver Luzia, Dona Marta e Marcos na plateia. Contou sobre sua jornada, desde os dias como camareira até o momento em que transformou uma injustiça em propósito. Aprendi que, mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar força em nossa vulnerabilidade, disse ela, com a voz firme. Acredito que cada um de nós tem a capacidade de transformar dor em algo significativo, e se minha história pode inspirar alguém a acreditar nisso, então valeu a pena. A plateia aplaudiu de pé após o evento. Muitas pessoas a procuraram para compartilhar como haviam se sentido tocadas por suas palavras. Camila, com sua humildade característica, fez questão de ouvir cada uma delas. De volta ao hotel, o impacto de sua liderança continuava a crescer. Funcionários de outros setores começaram a implementar as práticas que ela havia introduzido, e o ambiente de trabalho melhorava a cada dia. Luzia, que acompanhava tudo de perto, comentou: "Você percebe o que fez, Camila? Transformou não apenas este lugar, mas as vidas das pessoas que passam por aqui. Isso é mais do que liderança. É um legado, Camila." Tocada pelas palavras de Luzia, respondeu: "Nada disso teria sido possível sem vocês. Cada pessoa aqui teve um papel nesse processo." Enquanto a noite caía, Camila refletia sobre como sua vida havia mudado. De uma jovem camareira injustamente acusada, ela se tornara uma líder respeitada e uma inspiração para muitos. Mas para ela, o mais importante era que havia encontrado seu propósito: ajudar as pessoas a enxergarem sua própria força. Em casa, Dona Marta preparava uma surpresa. Na mesa da sala, colocou um álbum de fotos que documentava a jornada de Camila, desde os primeiros dias no hotel até a abertura da casa de apoio. "Isso é para você nunca se esquecer de onde veio e de tudo o que conquistou", disse Marta, entregando o álbum. Camila folheou as páginas, sentindo-se profundamente grata. Cada imagem era um lembrete de sua trajetória e das pessoas que haviam sido parte dela. "Obrigada, mãe, por tudo", disse Camila, abraçando Marta com força. Enquanto olhava pela janela para o céu estrelado, Camila sentiu-se em paz. Sabia que sua jornada ainda não havia terminado, mas estava certa de que, onde quer que fosse, continuaria a lutar por justiça, dignidade e esperança. E com isso, ela sorriu. Um sorriso de quem, apesar de tudo, havia encontrado seu lugar no mundo.